Bem-vindos a mais um Bate-Papo de Padaria, o podcast que acontece aqui dentro da Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. Hoje eu estou aqui com um convidado que é nosso cliente, Cláudio Reis. Seja muito bem-vindo, é um privilégio ter você aqui nessa noite. E vamos aprender hoje sobre algoritmo, é isso? De que maneira o algoritmo impacta a nossa vida? Todas as maneiras. O algoritmo, ele está no teu dia a dia, desde a hora que tu levanta até a hora que tu deita. E ele, passando, inclusive, pelo horário do almoço. Tudo é algoritmo. Sério? Executa muito algoritmo durante o dia. Muito. Então, para você que é leigo, que está nos escutando, assistindo, assim como eu, que sei quase nada de algoritmo, ou para você que sabe muito de algoritmo, o Cláudio é um especialista e vai conseguir hoje desmistificar, esclarecer de que maneira no nosso dia a dia podemos perceber. E como essa caneca que eu ganhei de presente do meu amigo Cláudio, @pense algo simples, simplificando a nossa vida no dia a dia. Vamos jogar um pouquinho de música em cima do algoritmo. Vamos botar a luz nessa confusão mental que às vezes a gente faz, né? Achando que o algoritmo é só dentro da máquina do computador, né? Exatamente. Mas ele existe na nossa rotina diária, é isso? Exatamente. A gente executa algoritmos diversos. Antes de você conhecer de algoritmo, você nasceu aqui na nossa região? Qual foi o bairro? Onde é que você se criou? Como é que fala um pouquinho da tua história? De onde é que você veio? Bom, Samuel, eu sou manezinho do Estreito. Do Estreito! Mais um do Estreito, galera! Sou nascido na Coloninha, no Morro da Coloninha. Uhum. Tá? Na época, o Morro era uma comunidade, digamos assim, de certa forma, com uma carga negativa, né? Assim, um local onde pessoas não muito boas, né, viviam. Uhum. E aí eu me criei nesse mundo aí, né? Eu nasci e me criei na Coloninha. Ali perto do Figueirense? Exatamente, bem próximo ao Orlando Scarpelli. Mas vivi a minha vida ali até os 18 anos, vivi ali naqueles arredores, né? Uhum. E esse teu gosto pelo estudo do algoritmo começou em que época? Bom, eu me encantei com o algoritmo quando eu fui fazer um curso chamado Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O meu professor, ele ensinava a gente, naquela época, a escrever um algoritmo na mão. Na mão? Na mão. As ferramentas eram papel, A4, borracha e lápis. Né? E ele trouxe o algoritmo com assuntos da nossa rotina. Então, não foi um assunto técnico, não foi um assunto de computador em primeiro plano, né? No primeiro momento. Nessa época já existia computador ou era um negócio muito distante? Já existia computador. Eu sou alguém da área de tecnologia que, às vezes, as pessoas estudam para ir para a área de tecnologia, mas eu cheguei na tecnologia? Na tecnologia de uma forma, digamos assim, quase que acidental. Como é que foi isso? Como é que você teve contato com a tecnologia? Bom, eu comecei a trabalhar como bolsista no Tribunal de Justiça, né? Tribunal de Justiça? Isso. Antes disso eu fui office boy da Caixa Econômica e antes ainda eu vendi banana recheada. Banana recheada? Isso. Isso em que época? Quantos anos? Eu comecei a vender banana recheada muito cedo. Eu ia com meu pai. Primeiro eu não ia sozinho, né? Eu saía com meu pai. Meu pai vendia e eu acompanhava ele. Isso nós estamos falando com 6 anos de idade. 6 anos de idade, Cláudio. E um belíssimo dia eu perguntei ao meu pai, né? Seu pai, quando é que eu vou vender banana recheada sozinho? E ele respondeu para mim assim, olha, no dia que tu souber dar troco. Porque dar troco implica em tu organizar dinheiro, fazer conta, ter atenção. Pois bem, a vida é uma dinâmica muito louca. E aí, anos mais tarde, eu descobri que existe um algoritmo que chama Bubble Sort. Bubble Sort? Isso, que ele é da categoria de algoritmos de classificação. Ou seja, você classifica as coisas. E esse Bubble Sort, ele é um algoritmo que bota as coisas na ordem crescente. Então, como tu faz com dinheiro para dar troco? Tu bota as notas menores primeiro, as notas maiores posterior. Exatamente quando eu soubesse lidar com isso, ou seja, com esse algoritmo, eu poderia começar a vender banana recheada. É óbvio que nós estamos falando de uma época que eu nem imaginava que existia isso, né?
Aí depois passaram-se os anos, eu cheguei na Caixa Econômica, fui office boy da Caixa Econômica, e uma das minhas atividades na Caixa Econômica Qual era? era pagar contas e entregar documentos também para os funcionários. Eu atendia também um serviço particular deles, né? Certo. Além dos Isso você dos era serviços da de Caixa. menor ainda? Eu era menor ainda. Eu cheguei na Caixa Econômica através de um programa chamado Promenor. 14 anos? 14 anos. 14 anos. E aí a gente usava um jaleco, os office boys usavam um jaleco azul marinho, Lembro disso. com a calça tergal azul marinho. Você lembra disso, Salão? Lembro. Então, eu sou de Blumenau, e em Blumenau também tinha a Promenor, né? Isso. Como era bom quando a gente podia começar a trabalhar mais cedo, né? É. Meu primeiro registro em carteira, eu não tinha 14 anos ainda. Fui registrado como músico da Prefeitura Municipal de Blumenau. Legal. Que legal, né? Legal. O trabalho dignifica, né? Então eu acho que não há problema de forma dignificante começar cedo, né? Uma curiosidade. Qual foi o impacto que você consegue olhar para trás e perceber que o trabalho e o exemplo do teu pai cravou em você? Total. O trabalho, desde cedo, me ensinou, por exemplo, na venda da banana recheada, a lidar com o cliente. Porque o que acontecia? A minha mãe, ela fazia banana recheada e fazia alguns salgadinhos. No início, ela só fazia banana e pastel. Uhum. E aí a clientela começou a pedir, por que tu não traz um pastel de queijo? Por que tu não traz um pastel de camarão? Então, como eu tinha o atendimento direto o front-end, digamos assim, com o cliente, e também conversava com a produção, eu tinha condições de levar esse anseio da clientela até a produção e convencer a produção de entregar o que o cliente estava pedindo. Então, isso era um sucesso fantástico, né? Quando isso funciona é bom, né? Amanhã eu trago o pastelzinho de queijo pro senhor ou pra senhora. Aí nós começamos, por exemplo, um dos anseios da clientela, a banana recheada, o açúcar da banana recheada ser misturado com canela. Que no início não tinha. A gente não fazia. Até hoje faz sucesso, né? Faz sucesso total, né? E aí eu tinha toda essa comunicação com a produção, então hoje, quando eu olho para trás, eu sei que muito da minha formação, eu tive empresa, inclusive, né? Tive empresa já. Eu sei que muito do meu atendimento, né? Inclusive hoje, onde eu estou trabalhando. Onde você trabalha onde? Hoje eu trabalho no SERPRO. Serviço de Inteligência e Transformação Digital do Governo Federal. Certo. E então eu vejo hoje que o atendimento que eu faço traz essa carga desde lá do início de ter que atender o cliente, de ser educado, de ter uma solicitude, uma presteza, né? Uhum. Ter uma desenvoltura ali para, às vezes, nem sempre a necessidade do cliente pode ser atendida naquele momento, mas programar para depois, posteriormente, fazer esse atendimento, né? Então, assim, tu me pergunta se houve essa carga, se isso influencia. Não só vender banana recheada, também ser office boy da Caixa Econômica, né? E bolsista do Tribunal de Justiça também me ensinaram muito a lidar com as pessoas, né? E no final das contas, Samuel, tudo é pessoa. Tudo é pessoa. Você pode falar de computador, você pode falar de produção, você pode fazer logística, você pode falar de estoque, você pode falar o que você quiser. Mas tudo é pessoa. Simples assim, né? E se você sabe lidar com as pessoas, você já está com meio caminho andado ao sucesso. E daí, nessa busca de novos trabalhos, novos desafios, você foi estudando e você se formou em quê? Então, eu cheguei ao Tribunal de Justiça para ser bolsista num departamento chamado Xerox. Tirava fotocópia, né? E aí, lá trabalhando, tirando a minha fotocópia, etc e tal, lá, atendendo a clientela, eram advogados e funcionários do próprio TJ que eu atendia. O que aconteceu? Acabou o período de bolsa, né? Uhum. Mas o meu diretor ali, ele viu que o meu atendimento era bom, gostou, viu a educação ali, etc e tal, que eu já trazia do office boy da Caixa Econômica e que eu já trazia também da banana recheada. Aí ele viu essa desenvoltura, essa qualidade de serviço e acabou me indicando para um outro setor, né? Minha mãe era faxineira do Tribunal de Justiça, então ele chamou minha mãe e disse assim, aqui infelizmente, Dona Nelson, acabou a bolsa e o Cláudio não pode mais ficar. Mas eu já falei com o diretor lá que disse que tem um guri assim, faz assado, não sei o quê, e aí eu já indiquei o Cláudio para ele lá, então a senhora bate lá, conversa com ele que ele vai
ele precisa do bolsista lá e ele vai contratar o Cláudio. Uhum. E aí eu fui para outro setor. Esse outro setor que eu fui chamava-se CPD, Centro de Processamento de Dados. Né? Dentro do TJ também? Dentro do TJSC. E aí eu cheguei lá no CPD, eu vinha do ensino básico não tão avançado, não tão bom, né? Uhum. Vinha de um local de nascimento e criação que era uma comunidade vulnerável, que era Morro da Colonia, né? E era vendedor de banana, tinha sido vendedor de banana recheada e office boy da Caixa Econômica. E aí eu me deparo dentro de um serviço de tecnologia, de informática. Uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida, né? E como é que foi isso? Cara, foi fantástico isso, porque eu cheguei lá sem essa pretensão de ser programador, etc. E aí o meu chefe me chamou, disse assim, eu vou te passar um serviço. E aí eu pensei, né? Cara, eu vim de uma comunidade pobre, eu sou um cara que não tem tanto estudo assim e vou trabalhar com tecnologia, vou trabalhar com informática, vou fazer um serviço de informática. E aí o meu diretor me botou na frente de uma pilha de papel desse tamanho, 2 metros de altura, né? Formulários de 3 vias, e disse assim, tu vai descarbonar relatório. O que é isso, descarbonar assim, relatório? Como descarbonar relatório? Assim, tu vai pegar uma via, tu vai botar para um lado, a outra via para o outro. Uma via para um lado, outra via para o outro. E assim, ao final, tu vai ter um monte sem carbono, depois outro monte sem carbono, depois outro monte sem carbono e o carbono separado. E aí a gente pode mandar as vias para cada setor que necessita. Eu não preciso nem te falar que em 5 minutos eu fui do céu lá no chão, né? Ao chão. Eu achei que era o máximo e já em 5 minutos eu estava entediado com aquele serviço que eu fiz inúmeras vezes, né? Olhando para trás hoje, em retrospectiva, eu vejo que ali foi o dia que eu botei o meu pé no mundo da tecnologia. Certo. Sem saber. Né? Dentro da sala, pelo menos, né? E aí, depois passou-se o tempo, e aí eu comecei a ter digamos assim, um interesse por programação, porque eu trabalhava com pessoas que programavam e eu via que eles faziam o computador trabalhar. E eu achava aquilo interessante. Olha, o cara manda numa máquina. Me permite um comentário, até para quem está nos assistindo, né? Que quando falou do CPD, né? CPD nas empresas era uma sala grande, lacrada, que poucas pessoas entravam. E lá dentro tinha um pouco de tecnologia, comparado com hoje não tinha nada, né? Exatamente. Mas eram umas máquinas gigantes que aquilo era o segredo, né? Exatamente. Totalmente ao inverso do que é hoje, que hoje está na palma da nossa mão, em tudo que é lá, em tudo que a pessoa tem um celular na mão, que tem muito mais tecnologia aqui do que numa sala de CPD, onde começou, né? Exatamente. Dentro das empresas, né? Essa maquininha que nós carregamos hoje é muito mais potente. Isso. Milhares de vezes muito do que aqueles computadores tecnologia, né? Do antigamente do CPD, exatamente. E daí, né, nesse espaço, você começou a buscar conhecimento, fazer curso na prática, sim, teórico, como é que foi? Não, aí eu comecei a me envolver ali, né? Eu tinha uma colega de trabalho, ela disse assim, eu vou te mostrar como é que escreve um comando. Comanda uma instrução ao computador. Uhum. E aí, a gente chegamos a uma tela, na frente, uma tela preta chamada um terminal de computador, né? Hoje, tu tem o computador com inteligência, mas naquela época tu tinha o computador mesmo e tu tinha os terminais de computadores. E esses terminais de computadores, eles tinham pouca memória, então eles eram chamados de terminais burros. Né? Então, ela me levou na frente de um terminal daquele e mandou eu escrever um comando, né? E mandou eu escrever meu nome. E eu escrevi, e ela mandou dar o Enter, e eu dei o Enter, e o computador escreveu meu nome. E aí eu achei aquilo muito massa. Aí eu comecei a me interessar pela programação mesmo. Né? Pela programação, essa linguagem. Da linguagem, exatamente. E aí eu comecei a programar devagarzinho, né? Alguma coisa ou outra, e fui pegando oportunidades que surgiam em várias empresas, porque naquela época a informatização das empresas acontecia bem mais devagar, né? Então, só grandes empresas compravam computadores, né? Então, uma grande rede, por exemplo, que tinha aqui de materiais elétricos, comprou o computador, então eles precisavam de um operador de computador, eles precisavam de um digitador, o cara que digitasse as notas para botar para dentro do computador, né? E eu fui começando o pessoal ao meu redor começou a me chamar para fazer esse serviço. Cláudio, vem cá, faz isso, não sei o quê, tem a vaga tal, não sei o quê, tem um trabalho de digitação tal, dá para ganhar tanto, etc e tal.
Eu, como nunca recusei a oportunidade para ganhar dinheiro, acabei me envolvendo ainda mais nessa parte de programação e com os computadores em si mesmo, né? Uhum. Até que culminou o dia que fui convidado para trabalhar no Laboratório Médico Santa Luzia, né? E digitar exames na madrugada. Aí eu entrava às 11 horas da noite, saía às 7 da manhã, digitando resultado de exames. E hoje você trabalha especificamente com o quê? Hoje eu sou analista de sistemas, né? E trabalho escutando o meu cliente, o cliente da minha empresa. Certo. Né? O Serpro tem clientes governamentais, públicos e clientes privados. A minha equipe atende um cliente público, um órgão governamental. Certo. Então, essas pessoas, elas têm demandas que elas precisam botar para dentro do computador. Então, eu sou a pessoa que escuta as demandas delas, transformo de uma maneira que o programador entenda, e aí o programador vai lá e codifica, retorna para mim. Eu faço o primeiro teste, uma homologação, e devolvo isso para o cliente para ver se está bom. Certo. E para nós falar do algoritmo, qual é o conceito que você tem sobre algoritmo? Então, o que é algoritmo? O que é o algoritmo? Esse tal de algoritmo. Esse tal de algoritmo, que às vezes é tão maltratado, tão xingado, na verdade, né? Mas que ele faz uma grande diferença na nossa vida e, na maioria das vezes, para o bem. Bom, o algoritmo, quando eu comecei o meu trabalho com pessoas do mundo que não eram da tecnologia, levar essa informação para elas, eu comecei a pensar numa forma de conceituar o algoritmo de uma forma digerível, né, palatável, digamos assim. Então eu estudei, eu li, etc e tal, e eu cheguei no seguinte conceito. Qual é? O algoritmo é um conjunto de passos para se obter um resultado desejável. Cláudio, como assim desejável? Você não faz um algoritmo para ter um resultado que você não quer. Então, por isso que o resultado tem que ser desejável. Entendi. E quando a gente chega na faculdade, a gente recebe um conceito de algoritmo muito mais extenso que esse, com muito mais informação, mas que, no fundo, diz que você vai escrever um algoritmo para obter um resultado em determinado tempo, né? Então, aquilo é desejável ter aquele resultado naquele determinado tempo. Então, o algoritmo nada mais é do que um conjunto de passos para se obter um resultado desejável. Para que eu entenda e também para quem está em casa possa ficar ainda mais claro, dá para nós um exemplo bem básico de uma atividade rotineira que a gente faz no dia a dia que fica bem evidente o algoritmo. Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Se você vai tomar o café da manhã, né? Você vai... se o café já estiver pronto, você vai pegar o seu café, vai pegar a sua caneca, vai pegar o café e vai botar na caneca e vai tomar o café. E ali você vai começar seu dia, né? Tanto é que nós temos o algoritmo aí. Tá aqui na caneca. Isso. Tá aqui na caneca. Bom dia. Isso. Algoritmo, bom dia. Início, pegar a caneca, colocar café, dar o play no dia, fim. Exatamente. Essa estrutura que tem aqui, esse texto que tem aqui, já está numa estrutura de algoritmo. Ou seja, na academia, se a gente for escrever um algoritmo, lá dentro da universidade, nós vamos escrever nessa estrutura aqui. Essa estrutura ela é lida de cima para baixo e ela é lida da esquerda para a direita, como a gente faz a leitura aqui no Ocidente. E assim que executa dentro de um computador, é exatamente assim que executa, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Que legal, cara. Que legal. Mas assim, se você vai sair daqui para pegar um dinheiro num banco, num caixa eletrônico, por exemplo, digamos que você saia daqui para comprar um presente. Certo. Né? Você vai sair daqui e você tem um cartão de crédito, mas pode ser que lá onde você chegue tenha algum problema com uma máquina de crédito, de cartão, ou coisa parecida. Então você pode passar no caixa eletrônico e pegar um dinheiro. Isso já é um algoritmo. Pô, eu vou sair daqui, eu vou a tal lugar, vou passar no caixa eletrônico, vou pegar dinheiro, vou chegar naquele lugar, vou comprar o que eu quero comprar, o presente ou não, pagar. Pronto, isso é um algoritmo. Se você vai escovar os dentes, isso é um algoritmo. Você vai executar um algoritmo. Se você vai fazer uma receita, você vai executar uma receita, você vai executar um algoritmo. Aliás, a receita já é um algoritmo escrito lá, né? Um roteiro
também já é um algoritmo escrito. Um manual de instruções também já é um algoritmo escrito. Mas, assim, você acorda, para sair da cama você executa um algoritmo. Agora me ajude a compreender. Duas coisas. Diferença de algoritmo e programa. Falando de computador. De computador, perfeito. Para a gente trazer para uma linguagem atual, nós vamos chamar o programa de aplicativo. Certo. Porque um aplicativo é um programa, ok? E nós algumas vezes eu vou me referir ao aplicativo como app. É uma mania que eu tenho, tá? Qual é a diferença entre o algoritmo e um app? O app, o aplicativo, ele é um algoritmo. Mas o algoritmo, ele não se tornará um programa necessariamente. Ele não será um app necessariamente, ok? O app, você vai ter o algoritmo e você vai ter comandos que você vai ter que passar para o computador, numa linguagem de programação, para que as coisas aconteçam. Automáticas, exatamente. Mas eu posso falar que um programa ou um app tem vários algoritmos ali dentro? Sim, por exemplo, se você tem o Google, o Facebook, o Instagram, eles são grandes algoritmos que têm sub-algoritmos ali dentro. Tem sub-aplicativos ali dentro, né? Por exemplo, no Facebook, você faz o seu perfil, depois você convida as pessoas. Cada funcionalidade dessa pode envolver um aplicativo ou mais. E cada aplicativo desse é um algoritmo. Então, você pode dizer tranquilamente que dentro do Facebook, dentro do Google, dentro do Instagram, dentro do WhatsApp, existem vários algoritmos rodando. Se nós pudéssemos elencar pelo menos uns 3 benefícios que o algoritmo impacta na nossa vida positivamente, o que você destacaria? Eu destacaria o pensamento analítico, né? Pensamento analítico, ele é muito bom, é importante, é um soft skill, que chamam hoje em dia, né? Muito exigido pelas empresas. E quando você escreve algoritmo, quando você se põe a escrever algoritmo, isso aprimora o seu pensamento analítico, né? O algoritmo, o benefício que ele te traz é ele executar uma execução que vai te automatizar tarefas, né? Por exemplo, dentro do algoritmo existe algo que a gente chama de estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição, para trazer para o mundo das pessoas normais, imagina você estar almoçando e você leva o garfo várias vezes à boca. Você vai, traz, mastiga, traz, vai, mastiga, traz, mastiga. Você está executando uma estrutura de repetição. Então, e isso é uma coisa dentro do algoritmo. Isso é muito bom para ler grande quantidade de dados, grande volume de informações, que seria humanamente difícil, mas que o computador faz de uma forma muito rápida. Então, um benefício de um algoritmo é uma automatização de uma tarefa, por exemplo, né? Um outro benefício de um algoritmo é que o mesmo algoritmo que você faz para executar a tarefa para o Samuel, esse algoritmo pode ser usado para várias pessoas. Vários usuários podem. Assim como o Instagram, assim como o Google, como o Facebook, eu tenho o meu, tu tens o teu. Aquilo é o mesmo algoritmo, mas ele está sendo usado para mim, da mesma forma que está sendo usado para ti, mas atendendo às minhas necessidades e atendendo às tuas necessidades, conforme o caso, conforme a necessidade de cada um, né? E se fosse elencar 1 ou 2 ou 3 aspectos negativos do algoritmo na nossa vida, teria alguns? Bom, aí eu já começo pela questão da tecnologia, né? Toda tecnologia, ela nasce para o bem, mas ela pode ser usada de uma forma incorreta, né? Então, infelizmente, nós temos algoritmos enviesados. O que significa isso? O que significa isso? São algoritmos que você passa informações negativas para ele e ele vai começar a achar que aquilo é o padrão, aquilo é o normal. E quando você pedir para ele executar determinada coisa, ele vai executar daquela forma que você passou para ele. Chama-se um algoritmo enviesado. Um exemplo. Digamos que você queira contratar uma pessoa, o RH. E o RH precisa de um perfil que seja um líder, por exemplo. Digamos assim, né? E aí, se você passar para o algoritmo que líder só pode ser homem, por exemplo, a hora que você executar esse algoritmo, ele vai pegar esses currículos que ele tem, ele só vai escolher homem. Entendi. Ele não vai escolher uma mulher. Se você disser que só pode ser mulher, ele não vai escolher uma mulher, ele não vai escolher
um homem. Então, isso é um aspecto negativo do algoritmo, porque ele pode ser enviesado, ele pode ser manipulado, infelizmente, de uma forma não muito boa, né? Essas questões, elas envolvem, na verdade, o que é mais valioso para o ser humano, uma das coisas mais valiosas para o ser humano, que é a ética, né? O algoritmo usado sem ética, ele acaba sendo um malefício e não um benefício. Mas, assim como toda a tecnologia, né? O avião usado sem ética, sei lá, a máquina, a impressora usada sem ética, enfim, o carro usado sem ética, ele acaba sendo, a tecnologia acaba não sendo benéfica, né? Então, hoje a gente usa muito as redes sociais, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, e você acaba colocando ali os teus desejos, as tuas compras, o que você gosta, o que você não gosta, e acaba o algoritmo conhecendo todo o teu perfil, né? sim. E ele acaba te devolvendo, às vezes, só aquilo que você gosta, né? Exatamente. Isso cria uma bolha positiva ou negativa, depende de como é que você olha, né? Como é que eu faço para quebrar isso? Bom, o algoritmo, eu li até um pouco tempo atrás um livro chamado Algoritmo do Gosto. Algoritmo do Gosto. Do Gosto. Que é exatamente quem trata essa parte de rede social, né? Também é o algoritmo que tem, por exemplo, no Mercado Livre, enfim, nessas bibliotecas, livrarias, né? Cultura, enfim, todo esse mercado online trabalha com um algoritmo que é o princípio do algoritmo do gosto. Tem várias formas de reconhecer o seu gosto, né? Inclusive pelo gosto de pessoas que você conhece. Também é possível conhecer o seu gosto. Enfim, você pode enganar o algoritmo. Você pode comprar uma coisa que ele não que ele quebre o padrão, né? Porque o que o algoritmo faz? Ele faz um reconhecimento do padrão. Aliás, reconhecimento do padrão, ele é um pilar de uma coisa chamada pensamento computacional, junto com abstração, decomposição e algoritmo, são os 4 pilares do pensamento computacional. Então, o reconhecimento de padrão é exatamente o que os algoritmos de redes sociais ou de lojas online fazem. Eles reconhecem o padrão do teu comportamento, do teu consumo. E aí, ele vai te propor aquilo. No Spotify, enfim, vai te propor as músicas. Eu, por exemplo, dou um baile no Spotify porque o que é que eu faço? Eu sou muito eclético em música, então eu escuto de tudo. Então, ele tem dificuldade, às vezes, de me trazer uma coisa sempre a mesma coisa, né? Ele não consegue me trazer sempre a mesma coisa. Então, eu brinco muito com o algoritmo do Spotify nesse sentido. Você vê lá, esta lista aqui de música é feita especialmente para o Cláudio. Isso, então ele fica meio... É claro, o algoritmo ele consegue resolver isso tranquilamente, mas enfim, não é uma coisa muito comum, porque eu escuto de tudo. Tá, eu escuto do clássico ao funk. Então... E me ajuda a entender, que deu uma bugada na minha cabeça, nós falamos do algoritmo e do programa. Isso. E qual a diferença de algoritmo e processo? É a mesma coisa? Bom, você fala muito em processo nas empresas, processo de seleção, processo de cada tarefa. Então, ou o processo é um algoritmo ou não tem nada a ver? Não, os dois eles estão correlacionados. Correlacionados. Estão correlacionados. Porque você pode escrever um algoritmo em cima de um processo. Entendi. Né? O processo, ele é um conjunto de etapas, né? Ele é um conjunto de etapas para você chegar a um produto ou um serviço final, né? Então, é muito parecido com o algoritmo. Os conceitos são muito parecidos. Mas o algoritmo pode automatizar o processo. Por exemplo, você pode ter um processo que é repetitivo. Você pode escrever um algoritmo, automatizar aquele processo. Você, inclusive, pode botar na parede da sua empresa, do seu escritório, a automatização daquele processo em forma de algoritmo escrito. E você pode passar isso para dentro de um programa de computador. O computador fazer isso de forma automática, né? Como a gente está numa padaria, aqui no Papo de Padaria, nosso podcast, para que eu possa entender também e ajudar quem está em casa, se eu pegar uma receita de pão francês lá, tem os ingredientes e tem um modo de fazer. O algoritmo trabalha com os dois ou trabalha só com o modo de fazer? O algoritmo ele trabalha com a receita, ele trabalha com as propriedades da receita ali e ele pode automatizar o processo de fazer. Processo de fazer. Exatamente. Você consegue fazer um algoritmo que faça com que a máquina faça
o pão, Entendi. certo? Então você pode automatizar, né? Aí nós já estamos falando da automação industrial, mas a automação industrial está baseada em processos e algoritmos. A automação industrial, eles são os algoritmos, né, que pegam os processos industriais e executam dentro de uma máquina. Então, se a gente voltar no passado, lá no Ford, que foi a primeira linha de produção, né? Isso. Ele trabalhou com algoritmo lá também? Sim, sem sombra de dúvida. Total. Total. Porque ele criou o processo, né? O Ford lá criou o processo. E o processo, esse processo, ele tem decomposição, porque é um processo por etapas, né? Ele pega desde lá do início as peças e lá no final sai um carro. Então, é por etapas. O que é isso? Isso é decomposição. Quando você pegar um carro, você pode olhar para ele e fazer uma decomposição dele e ver que existe um pneu, existe um motor, existe uma lataria, ou na lataria houve uma pintura, não sei o que lá, sei lá. Enfim, você pode ver que aquilo se decompõe. Você consegue pegar em pedaços, né? Separar em pedaços. O algoritmo, ele faz o quê? Dentro do pensamento computacional existe a decomposição, que pode ser transferida para dentro de um algoritmo. Na hora de você escrever o seu algoritmo, é importante que você entenda a decomposição, né? Então, o processo do Ford lá é um algoritmo todinho. Tanto é que existem várias etapas automatizadas hoje em dia, né? Na indústria automobilística, né? Totalmente, né? Não sei se está 100%, mas existe muita coisa, né? Então, ali é um processo que foi algoritmizado, digamos assim, e depois se transformou no programa de computador que executa lá, faz as máquinas executarem as etapas que precisam para se criar um carro, se produzir um carro, né? E nós estamos agora já falando de inteligência artificial, né? A IA. A IA. Isso. A inteligência artificial, que o computador já criando algoritmo baseado na nossa experiência? Aí nós entramos num assunto um pouco mais espinhoso, né? O que a inteligência artificial, ela tenta imitar a inteligência humana, por isso que ela é chamada de inteligência artificial, né? Os algoritmos de inteligência artificial, eles são os mais variados que tem. Inclusive, existe o algoritmo de machine learning, que é aprendizado de máquina, né? Que ele é um algoritmo, enquanto o algoritmo normal executa entrada, processamento e saída, o algoritmo de machine learning processa... Machine learning. Traduzindo em português, é aprendizado de máquina. De máquinas. Isso. Esse algoritmo, ele pega as saídas, processa para descobrir as entradas. Ele faz o caminho inverso, né? A IA, ela não é nova, né? Inclusive, eu tenho esse livro aqui, o Algoritmo Mestre, que eu adoro. O Algoritmo Mestre. Isso aqui, para entender IA, é muito bom esse livro. Esse livro não é um livro acadêmico, ele é um livro escrito para as pessoas leigas a entenderem a inteligência artificial. E lá dentro da inteligência artificial existem muitos algoritmos, vários tipos de algoritmos. Bom, a inteligência artificial, como eu te disse, ela não nasceu agora, ela nasceu lá atrás. O primeiro cara que falou assim, digamos, inteligência artificial, abertamente, foi Alan Turing. Alan Turing, ele foi um matemático inglês, né? Que ele descobriu, ele decifrou a máquina Enigma, que era a máquina dos alemães na guerra, para poder descobrir aonde seriam atirados os mísseis, etc. e tal, né? E ele salvou muitas vidas através do algoritmo. Decifrando essa máquina. O Turing, ele lá atrás, ele escreveu um artigo, um texto, enfim, uma teoria de que o dia que você tivesse, de um lado, um ser humano, uma parede, e do outro lado, alguém respondendo, ou alguma coisa respondendo, e o ser humano não conseguisse identificar se essa coisa era uma máquina, ou era um homem, ou era um ser humano, aí estaria decifrada a máquina de Turing. Esse é o princípio da inteligência artificial. Entendi. Entendeu? Lá atrás, ele já falava isso, né? E hoje nós já atingimos a máquina de Turing, porque muitas vezes a gente está falando do outro lado, a gente não sabe quem é que está falando, se é um ser humano ou se é uma máquina, né? Principalmente quando é no WhatsApp, né?
no WhatsApp. Eu tenho mania de chamar WhatsApp, sabe? No WhatsApp, geralmente, às vezes tu é atendido por alguém, até tu descobrir que aquilo é um IA, às vezes até tu é atendido, nem sabe se foi um IA, se foi uma pessoa, né? E na tua opinião, qual que é a diferença básica do aprendizado do ser humano pro aprendizado da máquina? Cara, é fantástico. O aprendizado do ser humano é fantástico, não tem nada que... É muito mais sofisticado, né? Muito mais sofisticado. Inclusive, nesse livro do Pedro Domingos aqui, ele fala isso, né? Ele fala que nós estamos engatinhando no mundo da inteligência artificial. Porque já fizeram experimentos de colocar um bebê engatinhando num solo reto, e o bebê ele veio engateando no solo reto, passou direto. Então eles pegaram esse solo e levaram um pouquinho só, assim, alguns centímetros, nada que machucasse o bebê, e botaram de novo o bebê a engatinhar, e ele chegou ali, ele passou direto, caiu. Aí eles pegaram, da terceira vez, eles pegaram e botaram a mesma plataforma, na mesma altura, só que botaram um vidro transparente, um acrílico transparente que suportasse o peso do bebê. E soltaram o bebê. O bebê chegou ali, quando ele chegou ali na ponta, mesmo com a proteção, o bebê não foi. Ele aprendeu que aquilo dali tinha uma diferença. Ele aprendeu que aquilo dali poderia ser diferente. A máquina não consegue fazer isso ainda. Ela não consegue fazer isso. Se você fizer isso com o computador, ele vai passar. Se você botar 1.500 vezes, ele vai passar 1.500 vezes, ele vai cair as 1.500 vezes. Ele não consegue aprender aquilo. Entendeu? Essa é a base da nossa inteligência, que se um dia vai acontecer isso realmente nas máquinas, a gente não sabe. Mas não existe isso ainda. Né? Não tem. Cláudio, mas hoje existe o ChatGPT, a IA generativa, uma conversa comigo, etc e tal. Bom. Como é que funciona o princípio dessa inteligência? Pegaram bilhões e bilhões de informações, botaram num banco de dados, né? Assim como tu tens o teu banco de dados aqui de estoque, existe um banco de dados que alimenta o ChatGPT, ou enfim, as inteligências artificiais. Botaram muita informação lá e fizeram muitos cálculos matemáticos. E aí, aquilo, quando você pergunta para a IA, ela vai procurar reconhecer um padrão ali dentro daquele mundo de dados, né? Qual é o grande lance da IA? Por que a IA ela não consegue ser ainda algo que realmente existe uma inteligência? Porque dentro dessa parte de IA existe uma parte que a gente chama de determinística. Ou seja, quando tu pedir o resultado daquilo, sempre virá aquilo. Sempre. Sempre virá a mesma resposta. Só que por questões de direito autoral e outras coisas envolvidas, existe uma parte da IA que chama-se aleatória. Então, a IA hoje ela é composta dessas duas partes. A parte determinística e a parte aleatória. Ela não consegue te dar a mesma resposta duas vezes. Você pode fazer a mesma pergunta. Você pode pegar 500 pessoas e fazer a mesma pergunta, a IA vai responder 500 formas diferentes. Porque existe a parte aleatória. Não existe uma coisa certa. Hoje a IA é isso. O que eu acho da IA? Eu acho que a IA ela vai trazer curas de doenças pra gente. Inclusive, eu tenho isso, Cláudio Reis, minha opinião, eu tenho muita fé de que a IA vai trazer a cura do câncer. Por que você acredita nisso? Porque a avaliação... banco de dados? Exatamente. A avaliação das informações, a possibilidade de combinações para descobrir diagnósticos e caminhos é muito grande com a IA. É muito. O ser humano não consegue fazer o que ela faz. No entanto, não adianta só IA. Vai precisar do ser humano, vai precisar do especialista, do médico, que seja muito bom, que não é qualquer médico, né? Não vai ser, não será um profissional medíocre, tem que ser um baita um profissional, mas a IA vai conseguir reunir muito caminho, dar muita luz a isso em pouquíssimo tempo. Então,
Mas para quem está em casa pudesse entender, me corrija se eu estiver errado, você falou do laboratório de Santa Luzia, né? Isso. Imagina que se eu pegar só o laboratório de Santa Luzia, que deve ter quantos anos já? Mais de 30 anos, né? Sim. Esse banco de dados que eles têm, de exames, né? De 30 anos, vamos botar que seja 30 anos ou 40 anos, Uhum. e vamos pegar um ser humano que há 30 anos fez exame e vai fazendo repetidamente e vai ficando histórico, né? Uhum. E depois de 10 anos fazendo exame, o cara desenvolveu câncer, por exemplo. Ele consegue fazer essa leitura, né? De pessoas que com o mesmo perfil similar, que não tinham, depois desenvolve e de repente ali está a chave do mistério, onde que desencadeou, né? Exatamente. Porque humanamente impossível de eu pegar um por um e ler, né? Exatamente. Ela vai conseguir agilizar os dados, né? Exatamente. Um médico, de comparar, né? Um médico, quando ele está diante de um paciente que o prognóstico dele, não o diagnóstico, o prognóstico dele pode evoluir para um câncer, né? Se eu descubro isso 10 anos antes... ele não consegue reunir as informações necessárias para dizer assim, esse cara tem 80, 90, 95, esse cara vai ter câncer ou não, essa pessoa vai ter câncer ou não. Ele não consegue fazer isso, né? Hoje. Mas a IA consegue. A IA consegue. E a IA consegue reunir essas informações de uma maneira muito rápida. Uhum. E já pontuando o que precisa ser pontuado. Aí entra o ser humano, aí entra o analista. Aliás, a IA, muito se fala em substituição do ser humano pela IA, que a IA vai substituir o ser humano. A IA ela vai ser um complemento do trabalho do ser humano. Isso eu acredito. Para entender, só um ser humano entende o outro ser humano. A IA hoje não consegue fazer isso. A máquina não tem essa consciência. Tu me perguntaste se a IA é capaz de escrever o algoritmo. Ela é capaz de escrever o algoritmo. Só que, detalhe, ela não consegue escrever um algoritmo bom dia. Esse algoritmo que eu trouxe para ti, na caneca, ela não consegue escrever. Se você chegar lá e dizer assim, IA, por favor, escreva para mim o algoritmo bom dia, ela vai te dar outra informação. Ela vai dizer para ti como é que se escreve um algoritmo, o que você tem que se preocupar, não sei o que, etc e tal. Ela não vai conseguir te dar esse resultado. Entendeu? E como é que você vê, nesse sentido da tecnologia, para onde a gente está indo? Qual que é a nossa visão de futuro do Cláudio? O que você pensa que vai acontecer nesse mundo? Eu vou te falar, em primeiro lugar, assim, a questão educacional. Alguns anos atrás me perguntavam o que eu achava que ia acontecer na tecnologia no mundo educacional. Uhum. E eu dizia para as pessoas, eu acho que um dia vai ser possível escolher um mentor virtual no estilo de um filósofo grego. E aí, aquele mentor pode passar conhecimento a uma criança. Mas só conhecimento que um filósofo, um mentor traz. Não um conhecimento aquela instrução educacional da sala de aula, né? Porque ali existe um convívio social, existem outras dinâmicas e outras formas de aprendizado que esse mentor não poderá trazer. Então, hoje eu enxergo, alguns anos depois, eu enxergo que talvez um dia realmente exista uma IA que seja esse filósofo que possa andar, acompanhar uma criança na educação dela, na parte de instrução dela, né? Então, eu vejo que vai acontecer isso. Eu acho que vai acontecer isso, né? Na verdade, isso é um exercício de futurismo. Eu também acho que a IA também vai trazer curas importantes, né? Não vejo a IA tomando emprego em massa, não vejo isso. Até porque, se tu tens a empresa A e a empresa B aqui, e o pessoal da empresa A, quando consome as coisas da empresa B, e vice-versa, né? Se tu tiver só IA, tu não vai ter ninguém consumindo também. E não esqueçamos que nós estamos numa sociedade que consumista, que é baseada no consumo, né? Então, não enxergo também a IA desempregando tanta gente assim. Agora, acho que a IA vai facilitar muito a vida das pessoas, né? Ela vai ser um complemento. Vai por muito, muito tempo, mas muito tempo mesmo, a menos que se descubra algo, se mude a cultura humana, enfim, a forma do ser humano ser
Acho que ela vai ser sempre um complemento durante muito tempo. E o ser humano vai ser a coisa mais importante, porque o ser humano hoje é fantástico, né? O ser humano é uma máquina fantástica e acho que ele vai continuar sendo essa máquina fantástica durante muito tempo. Tu perguntou para mim se a IA ela pode criar aplicativos. Ela pode, sim. Ela pode escrever programas de computador, né? Mas aí ela não... Se tu chegar para ela e disser assim, eu quero que tu escreva um programa de computador que faz XYZ, existem informações aí nesse meio que ela não consegue obter. Ela não consegue ter, né? Então, ela vai entregar algo que vai ser um passo inicial, que vai precisar ser aprimorado. Então, veja a IA muito nisso. Durante um bom tempo, veja a IA muito nisso, né? Agora, claro, tem um hype hoje em dia, né? Tudo é IA. Tem que estudar IA, tem que não sei o que IA, não sei o... Sim, tem que estudar IA, mas você tem que estudar IA, você tem que aprender IA para ser uma ferramenta de trabalho sua. Assim como você teve que sair da máquina de datilografar para o computador, você precisa também chegar na IA para a IA fazer o trabalho que não é nobre, porque o trabalho nobre, o ser humano, para ele deve sobrar só o trabalho nobre, né? A longa data eu sou defensor da informática que faça que o ser humano se ocupe só do trabalho nobre. O trabalho de mineração, o trabalho pesado, etc. e tal, deve ficar com a máquina. Né? Até porque a máquina tem muito mais capacidade, velocidade de processamento. Né? Produção, né? Para alguém que queira iniciar no mundo da tecnologia, qual é a tua sugestão? Por onde eu começo? Quando se fala de IA, tem o cara que quer aprender a desenvolver inteligência artificial. Isso. E tem o cara que nem eu que tem que aprender a usar, né? O que está feito, né? Eu não quero aprender a desenvolver inteligência, eu quero ter o benefício de usar o que ela pode me proporcionar. Por onde eu começo? Onde é que eu posso buscar isso? Você pode começar em cursos que existem aos montes aí. Você pode começar pela internet, que é uma fonte rica de informação, né? Não tem só bobagem na internet, porque parece. Tem muita coisa boa, tem né? Muita coisa boa mesmo, assim, sabe? E a gente chama isso de letramento digital, né? Quando a pessoa não tem essa familiaridade com o mundo digital. A gente chama de letramento digital. Letramento digital. Como se você estivesse aprendendo a ler, né? Isso. Só que você está aprendendo a ler no mundo digital. Então, fazer cursos dessas ferramentas que hoje em dia são básicas, né? Hoje em dia, para você usar um serviço do governo, por exemplo, como o GovBR, você precisa ter um e-mail. Então, você precisa saber como criar um e-mail, né? Alguém precisa criar esse e-mail para você. Mas nem sempre tem alguém à sua disposição para criar esse e-mail, né? Então, você precisa ter um e-mail. Então, isso faz parte do letramento digital. Saber como criar um e-mail, onde criar um e-mail, né? Você como funcionário público federal, né? E quando você olha para a estrutura de tecnologia do Brasil, do governo federal, comparado com outros países, nós estamos bem posicionados? Nós estamos super, mega, hiper posicionados. Nós somos referência para o mundo. O mundo vem aqui conhecer as nossas ferramentas, o que a gente faz, porque o Brasil é muito grande, né? Verdade. E o Brasil tem muito serviço público, faz parte da nossa cultura, né? Histórica, né? A gente tem muito serviço público demandado pelo governo, né? E não vou entrar no mérito se às vezes a burocracia é inteligente ou não, mas existe muito serviço burocrático. Então, nós somos muitas vezes exemplo para vários países, inclusive países mais desenvolvidos que a gente, né? O nosso sistema bancário, por exemplo, que é um sistema que vem de longa data sendo automatizado e sendo municiado de tecnologia, ele é um dos melhores do mundo, né? Não é à toa que a gente criou o Pix, que a gente faz o Pix uma facilidade tremenda, fantástica. O Pix, as pessoas só enxergam pelo lado da tecnologia, mas o Pix, na verdade, trouxe muita gente que estava na informalidade para dentro da formalidade. Inclusão social, né? Inclusão social, exatamente. Que é uma coisa muito importante no nosso país, que tem muita desigualdade, né? A gente trazer essas pessoas para consumirem dentro de um sistema de consumo capitalista que pode gerar riqueza e, consequentemente, haver distribuição de riqueza, né? Mas gera-se primeiro, distribui-se depois. Cláudio, nós estamos chegando na finalização do nosso papo de padaria, né? Que pena. Isso é legal de ouvir, né?
Eu queria saber de você como cliente da Big Pan, tendo a oportunidade de estar aqui nesse podcast, batendo um papo informal, trazendo uma informação importante sobre tecnologia, algoritmo. Como é que você vê esse nosso projeto? Nosso projeto foi premiado pela Enfrom de inovação. Você é um cara da tecnologia. Como é que você vê esse nosso projeto do Papo Padaria aqui dentro da Big Pan, no nosso café, Espaço Café? A inovação e a tecnologia, elas estão muito, muito próximas, né? Elas estão muito, muito de mãos dadas, né? Aham. Às vezes até o pessoal confunde que precisa ter tecnologia para ver inovação, e na verdade não é, né? A verdade, a inovação acontece de várias formas e pode se manifestar através de uma tecnologia, né? Então essa inovação que tu trouxesse, eu acho fantástica. Ela é recheada de tecnologia, óbvio, né? Porque nós estamos aqui fazendo um podcast, o podcast é baseado em cima de tecnologia, mas a ideia de trazer alguém, a trazer os clientes da padaria, as pessoas que têm história, né? As pessoas que podem, como tu fala no início ali, pessoas comuns com histórias extraordinárias, né? Exato. Muitas histórias fantásticas, inspiradoras, engraçadas, né? Histórias de vida. Eu vejo essa inovação, né? Eu vejo isso como uma inovação fantástica, né? Hoje, inclusive, antes de vir para cá, eu fui fazer a barba, eu faço um barbeiro, né? E quando eu cheguei próximo ao barbeiro, eu fiquei pensando assim, papo de barbearia. Mas assim, enfim, eu acho essa tua ideia fenomenal, eu acho fantástica. Tu consegue com essa inovação e tecnologia trazer essas histórias, e isso aproxima as pessoas, né? E são histórias que a IA não pode, por exemplo, criar. Né? É verdade. A IA não pode... não, a IA pode até escrever um livro, pode, mas ela não pode contar uma história tipo, vendi banana recheada, passava lá na frente do Irineu Bornhausen e, eu comprei banana recheada tua, como já aconteceu, né, comigo, né? Pai de colegas da minha filha de escola, quando bateram lá em casa para levar a filha para fazer trabalho escolar com a minha filha... Pô, te conheço. Sim, eu vendi banana recheada para você. Olha só. Então, assim, a inovação, essa inovação é uma inovação fantástica, né? Tu aproveita bem a tecnologia de uma forma inteligente, isso também é bacana. A tecnologia tem que ser aproveitada de uma forma inteligente para o bem. Então, assim, meus parabéns, eu acho fantástica essa iniciativa do Obrigado por ter aceito o convite. Estou bem feliz de ter um cliente sentado aqui, batendo esse papo, que a gente bate papo todos os dias com várias pessoas, né? Algumas a gente consegue gravar. E para mim, inovar é isso. Que às vezes as pessoas pensam que inovar precisa ter uma ideia mirabolante, criar algo totalmente novo. Não, às vezes é fazer aquilo que você já faz de uma maneira diferente, né? Exatamente. Utilizando uma nova roupagem, uma nova tecnologia, um novo olhar, um novo jeito. E uma empresa como a minha, que esse ano vai completar 38 anos, quando você olha para trás, já foram várias empresas, né? Algumas que vai morrendo e vai vindo coisa nova, né? Porque o mercado muda, o cliente muda, a maneira de se relacionar, de consumir. Hoje a gente vende por aplicativo, né? Eu nunca pensei em vender pão francês por aplicativo. Delivery. Então é um segmento que a gente vem aprendendo também a lidar com isso. Então, obrigado por ter vindo. Nós temos nesse nosso projeto de inovação, que a gente está no primeiro ano, o ano de 2025, né? Esse projeto de podcast Papo Padaria. E vou deixar contigo uma lembrança, para te ajudar no café da manhã, nosso pastel de nata, que é um produto diferenciado aqui da padaria. Vai entrar no meu algoritmo Bom Dia amanhã. Junto com a caneca. Isso. Então, você possa ter um café da manhã ainda melhor com a tua família. E agradecer aos nossos patrocinadores. Nós temos a Conexo, que é uma empresa que trabalha com tecnologia voltada para gastronomia, né, para facilitar a vida dos empresários e dos clientes. Então, a gente é parceiro com eles na máquina do suco de laranja. A gente tem um suco de laranja natural, engarrafado na garrafinha deles. Então, obrigado pela Conexo, por acreditar no nosso projeto. Temos a Refrisul, que é uma empresa também voltada para a gastronomia, desenvolve toda a parte de mobiliário, né? Máquinas, projetos. Ela tanto te ajuda a fazer o projeto quanto a executar o projeto. Uma padaria, um açougue, uma sorveteria, um mini mercado, uma cafeteria. É só falar com a galera da Refrisul, que eles estão lá prontamente para atender o teu sonho. E uma empresa que distribui matéria-primas para a padaria de toda Santa Catarina, mas mais focada aqui na Grande Floripa, que é a Cunha Pan.
Então, se você tem um mini mercado, uma padaria, um restaurante, precisa comprar insumos, embalagens, trigo, farinha, fermento, açúcar, enfim, tudo que for a gente usa no dia a dia, a Cunha Pan do seu Valdemar está aí para servir e para agregar valor ao seu negócio. Então, obrigado a todos que chegaram até aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse papo de padaria para inspirar pessoas a contar a sua história e conhecer um pouco mais sobre algoritmo, tecnologia. Cláudio Reis, foi um privilégio ter você aqui. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Um abraço.